Muito bem, iniciando a gravação. Ótimo. Então, vamos lá. Para a nossa aula de hoje, então, a gente tem a seguinte proposição, né? Em primeiro lugar, pegar aquele exercício que a gente fez em conjunto ontem, né? Aquele que contemplou o nosso carrinho numa versão mais profissional, né? Uma versão onde a gente tinha a memorização do avanço e do recuo, né? Então, vamos pegar esse exercício que vocês já têm a solução aí com vocês, em que a gente acabou fazendo aqui em conjunto, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa solução proposta até então e vai fazer as adições, os incrementos necessários para tornar essa aplicação a mais real possível dentro de um ambiente industrial, né? Então, dentro de uma aplicação industrial de fato, né? Então, para isso, a gente preparou aqui duas informações. Essa é a primeira, eu daqui a pouco mostro a segunda também, mas essa primeira informação ela leva em conta aquele mapa de entradas e saídas que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou nas duas últimas aulas. Então, esse mapa de entradas e saídas, e o nosso projeto em si não mudou, né? Ou seja, o projeto continua sendo o mesmo, né? O nosso famoso carrinho, né? Que se movimenta, esse carrinho aqui, né? Que se movimenta desde um ponto A até um ponto B, né? Ele tem aquilo que a gente chama de avanço e de recuo, isso continua exatamente igual, o botão de liga, o botão de desliga, os contatores que vão fazer a função de energizar o motor, primeiro caso para avançar e em segundo caso para recuar, né? Então são contatores que fazem que o motor seja bidirecional, ou seja, trabalhe nas duas direções, né? Fazendo o avanço e recuo do carro. E para isso a gente desenvolveu em conjunto com vocês esse mapa de entradas e saídas, né? Considerando as entradas do meu CLP, ou seja, considerando os dispositivos que estão lá no campo, que são especificamente dispositivos que serão conectados nas minhas entradas do CLP, e considerando também os dispositivos que serão conectados, serão ligados às minhas saídas. Então, para isso, a gente fez lá o nosso mapa de entradas e saídas, considerando o botão de liga na entrada IP0, sendo que esse botão de liga, ele no repouso é normalmente aberto. Consideramos o botão de desliga ligado na entrada IP1, sendo que esse botão de desliga ele é normalmente fechado no repouso, né? Considerando também os dois sensores fim de curso, né? Que vão determinar o final do curso, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, de um lado, temos o sensor de fim de curso A, que nós vamos conectar lá na entrada IP5, e que esse sensor, em condições de repouso, ele é NA também, e o B, né, o sensor de fim de curso B, que nós vamos conectar no IP7, que também na condição de repouso, ele é NA. Essas serão as nossas entradas, vão permanecer as mesmas, não vamos mudar nada, e vamos também considerar as duas saídas, K1 e K2, né? K1 é a bobina do contator,
ela vai estar conectada na minha saída OP0, esse contator tem a função de avançar o carro, né? E o K2, que é a saída do outro contator K2, que vai estar na saída OP1, que tem a função de recuar. Então, esse é o projeto nosso que especificamente não mudou em nada, né? Ele continua exatamente igual. O que nós fizemos agora foi adicionar alguns elementos, né, tanto ao nosso projeto, e, obviamente, quando eu adiciono elementos ao nosso projeto, normalmente eles refletem no mapeamento de entradas e saídas. Então, o mapeamento de entradas e saídas ele foi atualizado, é esse que eu estou mostrando para vocês agora, onde eu estou considerando os mesmos elementos, né? Botoura de liga, botoura de desliga, sensor de fim de curso A, sensor de fim de curso B, e agora estamos acrescentando um outro elemento, né? Um outro elemento, de novo, para tornar a coisa mais real, né? Ou seja, se eu tenho um motor instalado na minha planta industrial e esse motor está fazendo com que o carrinho caminhe de um lado para o outro, todo motor elétrico precisa de uma proteção com relação à sobrecarga, né? Vamos supor que ele entre numa condição de sobrecarga. Se alguma coisa não for feita, provavelmente o motor vai ser danificado, os enrolamentos vão ser danificados, chegando ao extremo de queimar o enrolamento e aí eu perder o motor, né? Então nós vamos utilizar um relé térmico. Então, esse relé térmico, eu sugeri aqui que ele seja instalado na entrada IP3, porque uma entrada, o relé térmico é uma condição de um sensor, né? É um sensor térmico que eu estou monitorando o meu motor. Então, ele vai estar conectado numa entrada do CLP, né? E como todo sensor térmico, se o motor está funcionando corretamente, o sensor térmico ele está proporcionando esse funcionamento sem nenhum problema. Porém, se houver um problema de sobrecarga, né, de sobreaquecimento, de sobrecarga, esse relé térmico deve abrir o circuito, né? Ele deve abrir o circuito. Então, por isso que a gente está considerando aqui que esse contato auxiliar que eu recebo do relé térmico, esse contato auxiliar, ele vai ser normalmente fechado no repouso, né? Então, ele tem a característica de ser normalmente fechado. Isto é, quando acontecer um problema de sobrecarga, quando acontecer um problema térmico, o que vai acontecer? O meu contato vai abrir, né? Ele é normalmente fechado no repouso e quando existe o problema, ele abre. Ao abrir, o que acontece? Eu não deixo mais que o motor funcione, né? Justamente para evitar qualquer tipo de dano ao motor, né? Então, por isso que ele é normalmente fechado, né? O contato que eu vou utilizar lá na minha entrada física do CLP, né? Então, eu vou conectar lá na minha entrada do CLP um contato auxiliar desse relé térmico que vai fazer exatamente essa função. Com relação às entradas, essa é a única que a gente vai acrescentar aqui, né? Essa é a única que a gente vai acrescentar. Com relação às saídas, então as saídas para K1 e K2, elas se mantiveram, né? Elas continuam, o K1 é o contator de avanço, K2 é o contator de recuo, e a gente vai interligar esses dois contatores nas nossas saídas OP0 e OP1. E o que a gente está acrescentando a mais, né? Imaginem que o operador esteja operando esse carrinho de uma distância e que ele precisa de informações, de sinalizações, para que ele tenha absoluta visibilidade, para que ele tenha absoluto conhecimento do que está acontecendo.
Então, para isso, a gente está acrescentando 4 sinalizações, né? H1, H2, H3 e H4. Poderiam ser LEDs, ou poderiam ser lâmpadas, né? Lâmpadas de sinalização ou LEDs, né? Então, essas 4 sinalizações adicionais, nós estamos sugerindo, né, a colocação nesses endereços. São saídas, né? Então, OP2, OP3, OP4 e OP5, né? Então, as 4 sinalizações adicionais estão aqui. Só para esclarecer, o que é H1? Né? H1 vai ficar ali num painelzinho, né, que fica ao lado do operador, e esse painelzinho, essa caixinha de comando, de controle, vai ter essas sinalizações e vai ter lá indicado. O H1 é a sinalização de que o carro está avançando, ou seja, o carro está indo no sentido do avanço, né? H2, o carro está recuando, então vai ter uma sinalização informando ao operador que o carro naquele momento está recuando. Tem uma outra sinalização, que é a H3, para indicar para o operador que o carro está parado, ou seja, o carro parou, está parado, né? E tem uma última sinalização que o carro apresenta-se com defeito, ou seja, o carro está com um determinado defeito e, consequentemente, ele está parado também. Isto é, quando o carro estiver com defeito, a sinalização de defeito e de carro parado estarão presentes ao mesmo tempo, ou seja, o carro está parado e está com defeito. Porém, o carro pode estar parado sem defeito, né? Se o carro estiver parado e sem defeito, a única sinalização que vai ter é de H3. Por que isso? Eu posso ter o carro parado devido ao acionamento da botoeira de desliga, né? E quando eu aciono a botoeira de desliga, não significa que eu tenho um defeito, significa que, eventualmente, eu posso querer parar o carro para alguma manobra que eu queira fazer. Então, a botoeira de desliga, ao ser acionada, o carro vai parar, mas necessariamente não vai ter defeito. Porém, o relé térmico, quando ele for acionado, ou seja, quando houver uma sobrecarga, ele vai fazer com que o carro pare, mas o carro vai ficar parado e vai ficar parado devido a um defeito, né? Então, eu tenho que ter as 2 sinalizações acesas nesse instante, ou seja, carro parado, porém com defeito, né? Então, é essa a nossa proposição no que diz respeito ao acréscimo de elementos no nosso projeto para torná-lo mais real. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguma observação que vocês queiram fazer? Fique à vontade. Não, professor, entendi o conceito, mas aí só gostaria mesmo de ver como é que funcionaria esse relé térmico. Só isso, mesmo de comentário. Nenhuma mão levantada, nenhum comentário, mestre. Muito bom. Então, essa proposição. E a outra proposição, como eu disse para vocês, são 2, né? A outra proposição diz respeito ao intertravamento, né? Intertravamento lógico, né? Intertravamento lógico. Vocês, seguramente, na parte de circuitos elétricos, né, que vocês já devem ter finalizado, vocês viram o conceito de intertravamento, né, intertravamento elétrico. O conceito ele é muito parecido, eu diria que ele é até quase que idêntico, só que aqui no nosso caso a gente vai trabalhar com o intertravamento lógico. Por que lógico? Porque nós vamos desenvolver esse intertravamento no programa, né? No programa do CLP, no diagrama ladder, no diagrama de contatos, né? Então, o que vem a ser esse tal desse intertravamento lógico, né? Então, a gente procurou aqui fazer uma breve explanação para a gente poder trabalhar em cima dele. Então,
qual é o objetivo do intertravamento lógico? O objetivo principal é de impedir o acionamento de uma saída sob determinadas condições, né? Ou seja, eu vou impossibilitar uma saída de ser acionada, ou eu vou desligar uma saída, né, que é basicamente a mesma coisa, sob condições específicas, sob determinadas condições. Quais são essas condições? Bom, para fazer melhor entendimento dessas condições, a gente usou um exemplo aqui, né? Então, ó, um contato lógico que vai ser instalado na linha de programa, ou seja, na nossa rung, né? Quando eu estou falando de LED-SIM, então eu vou instalar um contato lógico nessa linha de programa com a finalidade de não permitir a continuidade lógica da linha e, dessa forma, vou impedir a energização de uma saída. Se eu estiver utilizando uma saída física, ótimo, então é isso. Mas eu também posso estar utilizando um flag, né? Como a gente viu na última aula, né? Eu posso utilizar um flag, né? Ou uma bobina auxiliar, ou um relé auxiliar, né? Ou aquilo que o professor ontem explicou, ou seja, o flag nada mais é do que uma saída, porém ela não tem nenhuma interligação física com algum elemento lá no campo, né? Então, isso no nosso projeto, no nosso programa, no nosso LED-SIM, ele é conhecido como flag. Então, eu posso ter lá na minha saída ou uma representação de saída especificamente, uma saída que vai estar conectada fisicamente a um atuador, né? A bobina de um motor, a bobina de uma válvula, a uma lâmpada, a uma sinalização, ou eu posso estar usando um flag para me auxiliar na minha lógica, né? Então, esse contato lógico que eu vou instalar na minha linha de programa, ele vai ter essa finalidade, a finalidade de não permitir que essa linha que está ligando a minha saída ou o meu flag seja energizado. Para quê? Para garantir a segurança das pessoas, né? Que possam estar nas proximidades do meu equipamento e também, obviamente, para garantir a segurança do próprio equipamento que eu estou trabalhando, né? Do próprio equipamento. Vocês devem ter observado, por exemplo, nos 2 últimos exercícios que a gente fez, os 2 últimos projetos que a gente fez, que a gente estava trabalhando com um carrinho que se movimentava para lá e para cá, ou seja, tipicamente um motor que roda num sentido e um motor que roda no outro sentido, e a gente nunca se preocupou com o fato de que eu só posso ligar a saída de uma direção quando não estiver ligada a outra direção. Isso é tipicamente um intertravamento, né? Ou seja, vamos colocar o desenho aqui de novo. Se eu estou movimentando o meu carrinho para lá e para cá, para lá e para cá, e fazendo a reversão do motor, né? O motor vai ser revertido aqui. Então, aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, eu tenho, por exemplo, o motor ligado no sentido de avanço. Quando ele chega aqui, ele automaticamente, de acordo com o programa que nós criamos, o que ele fazia? Ele automaticamente, ao chegar aqui, ele revertia, né? Mas, eventualmente, por um problema qualquer que possa estar ocorrendo, ou com o contator, ou com a fiação que eu fiz, o que acontece? Eu posso estar cometendo um engano lá no campo, né? Posso estar ligando os dois ao mesmo tempo e, com isso, provocar um curto-circuito. Então, é para isso que a gente vai utilizar, neste caso, um intertravamento. Ou seja, esse carrinho ele só vai avançar quando o recuo estiver desligado. E ele só vai recuar quando o avanço estiver
adequado, né? É isso que a gente considera como esse intertravamento aqui, né? Nesse projeto especificamente. Em outros projetos a gente vai falar de outros intertravamentos, né? Mas o conceito genérico do intertravamento é esse que a gente está mostrando aqui. Eu acho que com esse conceito dá para a gente trabalhar os vários projetos que a gente vai fazer aí para frente, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhum comentário. Vamos ver até quando. Mais pessoas entraram na sala. Não sei se 13 no momento. A gente começou com 10. 3 pessoas são novas aqui na sala. Beleza. Você quer fazer algum complemento? Fique à vontade. Você quer que eu compartilhe a tela de novo? Fique à vontade. Você que manda aí. Eu acho que não. Eu acho que... Bom. Porque ao meu ponto de vista, acho que é isso. Não sei se dá para formular mais algum modelo de explanação aqui do tema. Acho que está claro. Precisa saber deles, né? Se está clara a função de um intertravamento. Inclusive, uma perguntinha boa, né? Para a gente colocar em avaliação é essa. E aí, senhores? Vocês se recordam dessa questão do intertravamento em comandos elétricos? Como que era feita? Sim, a gente teve que fazer bastante esse tipo de intertravamento no módulo anterior, né? É diferente fazer no LADSIM do que no outro que a gente estava acostumado. Eu esqueci agora o nome do programa, porque eu não tinha Note naquela época, então eu tinha que fazer em desenho, né, na mão. Mas assim, Sim. né? E o uso do relé térmico? História do bimetálico que abre um contato elétrico quando determinado contato é aquecido. Vocês estão lembrados do funcionamento do relé térmico ou não? Disso aí não, professor. Não do módulo anterior. Deixa eu ver se eu tenho algum material aqui que a gente possa demonstrar para vocês. Vocês não chegaram a ver o funcionamento de um disjuntor também, né? Não. O que é ele é um dispositivo de proteção termomagnético. Tem tanto conceito de base que vocês tinham que ter visto já em... Mas vamos lá. Disjuntor a gente viu sim, professor, no primeiro semestre. Não, a gente viu o disjuntor, mas foi com outro professor. Não foi com o professor que deu pra gente... É que eu esqueci o nome do professor, cara. A gente viu o disjuntor, a gente viu o IR, Então, só que a o gente não viu disjuntor ele é um o relé dispositivo térmico. termomagnético, não é isso? Por que ele é termomagnético? Quando eu tenho um pico de corrente, ele aciona um dispositivo de desarme, não é isso? E quando eu tenho uma corrente sendo consumida em excesso por um determinado tempo,
eu aciono um outro dispositivo de desarme? Não é isso? Sim ou não, senhores? Ou vocês não chegaram a ver isso? Então, é Professor, que a gente teve disjuntor, mas foi com o professor que estava dando aula pra gente de instalações elétricas, entendeu? Não, mas o disjuntor sempre é um disjuntor. A questão é, eu preciso saber se vocês entenderam como funciona ou não. Achei uma imagem aqui que a gente pode trabalhar. Isso na lousa era tão simples para a gente fazer. Imagem nova aqui, só um instantezinho. o Perinelli que deu aula pra gente de elétrica. O Perinelli e o Wilson. Isso. PNL. Eles deram aula falando sobre o funcionamento, assim, dentro do painel, né? Assim, como funciona, o que ele deveria fazer, mas da parte de como funciona, assim, mecanicamente, não. Tem problema não, lembra que a gente comentou, sempre que eu precisar de alguma informação, a gente vai retomar esse conteúdo. Mas o que você quer achar, mestre? Eu posso ajudá-lo? O que você quer achar? Aquela história da deflexão do bimetálico, achei uma imagem aqui que eu acho que ela vai ajudar a gente. Ah, entendi. Você quer mostrar internamente o que é um, né? Fica meio que complicado a gente não falar um pouquinho do funcionamento interno, né? Eu acho que fica muito aberto esse assunto. Deixa eu assumir a pilotagem aqui um instantezinho. Vocês conseguem visualizar essa imagem aqui? Sim. Pensa o seguinte, todo elemento metálico ele é um condutor elétrico, correto? Então, se a gente observar um pouquinho mais de perto isso aqui, imagina que são dois materiais distintos, dois condutores metálicos faceados ali, laminados juntamente um com o outro. Tá? O que acontece? Quando eu passo uma corrente elétrica por um elemento metálico, o que acontece? Existe uma resistência interna, intrínseca ao material, tudo bem? Se essa corrente ela for excessiva, qual é o efeito que ela ocasiona no material que está conduzindo essa corrente? O material ele não aquece? Certo? Aquece. Ok, se esse material aquecer e eu tiver o seguinte detalhe, eu tiver um coeficiente de dilatação distinto da face A em relação à face B. O que vai provocar? Você concorda que um material ele vai dilatar mais do que o outro material? Ele vai conformar aqui, fazendo como se fosse uma curva nesse laminado bimetálico que fora definido aqui. Tá? No que ocorre essa lâmina, essa deformação aqui, por um ambiente térmico, né, por uma variação térmica de corrente, ela provoca aquilo que a gente chama aqui de desligamento elétrico. Então eu tinha a corrente elétrica passando aqui por dois pontos, garantido por esse bimetálico,
Quando esse determinado bimetálico aqueceu, houve a ruptura aqui dessa condução elétrica. Então ocorre aquilo que a gente chama de desarme, tá? Do ponto 1 ao ponto 2. E esse desarme é provocado pelo quê? Pelo excesso de corrente por um tempo determinado. Calma aí. O que causa essa curvatura dele? Tipo, coeficiente de dilatação distinto. Pensa o seguinte, a 150 graus Celsius, o material ele dilata 1 centímetro e um determinado outro material dilata 2 centímetros. Como eles estão laminados aqui, ó, vamos tentar colorir ele aqui de um pouquinho diferente. Tá? Vamos imaginar que ó, esse daqui é o material 1. Ups. E esse aqui é um outro material. É o material 2. Tá? Se eles estivessem separados, o que ia acontecer? Ia acontecer isso aqui, ó. Um ia dilatar mais do que o outro, ok? Tá claro esse vermelho aqui, ó, chegando até aqui, e o azul chegando até aqui? Sim. Só que eles estão fundidos, eles estão unidos nessa área de intersecção aqui, ó. Então, o que acontece? Aquele que dilata mais tende a flambar porque tem um outro material que vai dilatar menos aqui, ó, do lado de cá. Então, essa deformação que ocorre é ocasionada por quê? Porque esses dois materiais estão unidos nessa, vamos chamar aqui, ó, nessa junção aqui, ó, existe uma junção entre os dois materiais aqui. Tá? Essa junção aqui não deixa com que o vermelho cresça no sentido normal e o azul cresça no sentido normal. Então, essa junção é o que provoca esse deslocamento aqui por conta do bimetálico. Como um desloca mais do que o outro, acaba provocando essa abertura de contato. Então, quando a gente chama de relé térmico, é um contato auxiliar, é exatamente isso daqui. É uma chave normal fechada que, quando ocorre o aquecimento, por excesso de corrente por um tempo prolongado, esse contato abre. Então, ele não é um relé que eu estou colocando energia para ele fazer uma função. A energia que é colocada aqui é uma energia térmica que está provocando a abertura do contato, e esse contato aberto passa a ser monitorado pelo CLP, como um nível lógico 0. E aí, na minha lógica de programação, o que eu tenho que fazer? Quando eu tiver 0 chegando no CLP, quer dizer que é para mim desligar a saída. Simples assim. Tudo bem? Eu vou ver se eu arrumo um outro material um pouquinho mais elaborado aqui, e a gente tenta colocar para vocês aí num segundo momento. Tá? Mas o princípio de funcionamento é esse. No LADSIM tem um relé ou a gente usa o contato normal fechado para representar? Não, o LEDSIM ele só tem aquele painel de visualização lá que a gente utiliza. Né? O painel de simulação ele é representado por chaves normal aberta. Se eu quiser simular um dispositivo normal fechado, eu vou lá, eu inicio a minha programação com uma chave normal fechada. Entendi. Correto? Sim. Então era isso. Falamos do relé térmico, falamos do intertravamento. O que mais? Dúvidas? Teria como só disponibilizar aquele conceitozinho de intertravamento? Deixar ele disponível, só um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no canal? Claro, eu vou disponibilizar os 2 documentos para vocês, claro. Okay. Muito Pessoal, obrigado. a aula não acabou ainda não, calma aí. Não é para acabar não, é só porque, como a gente provavelmente vai ter que fazer o exercício agora, né? Então só para deixar ali já, para a gente saber. Beleza. Poder consultar. Então é isso.
Deixa eu interromper aqui a minha disponibilidade. Mestre, e agora? Como é que a gente faz? Vamos deixar eles elaborarem essa questão do intertravamento? A gente dá um tempo? Você quer? É isso que eu imaginei. Talvez eles possam. A gente está aqui, né? Nós vamos ficar aqui. Eles possam começar a realizar. Eles já têm, vamos dizer, 85% do exercício pronto, né? Ou seja, é aquele exercício onde eles vão complementar, né? Eles vão fazer o complemento. O complemento incluindo aquelas entradas, aquela entrada e aquelas saídas e o tal do intertravamento, né? Então, é isso que eu imaginava. Talvez fazer uma aula diferente no sentido de eles trabalharem e irem questionando a gente, né? Ou seja, fazer uma aula como se fosse uma aula que a gente tivesse lá em sala, né? Ou seja, eles estão aí, provavelmente tem caderno e tudo mais, então estão fazendo as atividades e vão questionando a gente. Perfeito. Qualquer coisa eles podem colocar até na tela, para que a gente possa verificar e esclarecer qualquer dúvida, né? Perfeito. Façamos assim, então. Eu pensei dessa forma, também não sei se pensei certo, né? Não, acho que é isso mesmo. Certo, senhores? Então, o que é a missão de vocês? Pegar aquele projeto que a gente já apresentou para vocês ontem, inserir os conceitos de intertravamento, etapa 1. Etapa 2, inserir o conceito do relé térmico, que é mais um elemento de manobra, ou seja, mais um elemento que vai permitir o desligamento aí, né, do avanço ou do recuo, mediante uma situação emergencial. E o terceiro ponto, que é a inserção dos indicativos luminosos do estado em que o sistema está operando, né? Se eu estou avançando, se eu estou recuando, se eu estou parado, se eu estou em situação de manutenção, parada técnica. Correto? Alguma dúvida? Então, professor, mas você quer que faça a programação no caderno ou faça no LEDzinho aqui mesmo no simulador? Não, faz no caderno, né? Não é todo mundo que tem um LEDzinho. Lembre-se daquilo que a gente comentou. As cobranças serão feitas em cima do caderno. O LEDzinho é uma vantagem aí que quem tiver o recurso para poder trabalhar vai poder fazer a confirmação se aquela lógica que ele pensou está correta ou não. Entregas sempre para as nossas turmas serão feitas em cima de imagens do caderno. Beleza? Professor, Diga, André. Para adicionar esse recurso do relé, tem que colocar mais um hang, né? É porque a gente já tinha feito uma parte do exercício e aí... Não precisa. Qual é a função do relé térmico? Não é desligar o avanço ou desligar o recuo? Sim. Você vai criar duas linhas de avanço e duas linhas de recuo? Não faz sentido. Tudo que faz referência ao avanço eu tenho que pôr no rank 0. Tudo que faz referência ao recuo eu tenho que pôr no rank 1. Entendi. Ok? Mestre, eu vou finalizar a gravação então. Enquanto isso, a gente vai subindo a explanação da aula. Eu estou preparando os documentos já para colocar para eles aí, tá? Perfeito. E estamos aqui, pessoal. Qualquer dúvida, pergunta. Pode falar, fechei o microfone. Vai dar pau esse negócio.